Bola rolando para o esporte. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço para você, um abraço para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Agora à tarde, o elenco do esporte encerrou preparativos visando o confronto de amanhã, às 9h30 da noite, na Ilha do Retiro, contra o CRB, partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o esporte quer voltar a engatar uma sequência positiva, né, Ed? Porque vem de uma vitória contra o Sampaio Corrêa no último domingo, no Castelão em São Luís, pelo placar de 2-1, recebe o CRB, que recentemente o esporte jogou contra, na partida atrasada da primeira rodada no Rei Pelé, e perdeu pelo placar de 2-0, e o esporte vai tentar, obviamente, vencer o CRB, engatar essa sequência positiva para se manter no G4. O Leão é o quarto colocado com 35 pontos na tabela hoje. O CRB está lá embaixo, né? Está fazendo ali no meio da tabela, o 12º colocado com 24 pontos, e vem tentando melhorar sua posição na tabela, única e exclusivamente esse é o objetivo do CRB. Agora, o esporte jogando em casa, onde ele tem essa superioridade, não tanto nesses últimos jogos, mas sempre teve uma superioridade importante diante dos adversários na Ilha do Retiro, e fazer o dever de casa, né, amigo? Tem que fazer o dever de casa, principalmente depois de um jogo em que o esporte perdeu em casa, né? A última partida do esporte em casa na Série B foi contra o Vitória, né? Aquele 2-1 na Ilha do Retiro. Então, é importantíssimo que o esporte volte a vencer, porque é o seguinte, Ed, aquele jogo contra o Sampaio domingo passado, a gente estava junto na jornada, foi muito mais pelo resultado do que pelo desempenho. Sem dúvida. O esporte precisava voltar a vencer a todo custo. O primeiro tempo do esporte foi horroroso, né? Isso. O desempenho... Deu uma melhoradazinha ali no segundo tempo, mas ainda muito aquém do que pode se esperar do esporte. O desempenho do esporte, de maneira geral, não foi bom na partida contra o Sampaio. E até o próprio Anderson falou sobre isso, mas valorizou mais o resultado, que era o que o esporte precisava, destravar desse momento ruim, daquela sequência de 4 jogos sem vencer. E o esporte fez isso com a vitória para cima do Sampaio. Não é um adversário fácil esse CRB, mas é um time que, quando o Daniel Paulista chegou, todo mundo ficou surpreso, né? Que ele engatou ali uma sequência positiva, vitórias em sequência, muito tempo sem perder, mas se a gente analisar os últimos 5 jogos do CRB, são 3 derrotas e 2 vitórias. Então um time que, apesar da chegada do Daniel, que já faz algum tempo, voltou a oscilar. Não à toa está no meio da tabela, né, Ed? Pois é, a queda foi grande. Da mesma forma que foi um crescimento repentino com a chegada do Daniel, foi também uma queda vertiginosa, né? Agora, o que me impressiona, olhando aqui para a tabela, rapaz, é essa proximidade de pontuação, principalmente no G4. Altíssima, né? Você pega o Sport na 4ª posição com 35, o Vila Nova na 3ª posição com 35, aí ele sai na frente por causa do saldo de gols. O Novo Horizontino com 36 é o segundo colocado, e o Vitória, que teve uma subida prodigiosa dentro da competição, impressionante a subida que ele teve, chegou a 37 pontos. Mas quando você olha... Do quinto colocado para o primeiro são 3 pontos. O primeiro fora do G4, que é o Criciúma, tem uma diferença de 1 ponto do Sport e do Vila Nova. Cara. É impressionante. Agora, fica uma certa frustração no torcedor do Sport pelo seguinte: todo mundo esperava, e até que a campanha levava a isso, que o Sport, por estar hoje numa competição sem aqueles chamados pesos pesados, era o time para disparar, era o time para estar aí anos-luz na frente dos demais. E como aconteceu aquela oscilação nos últimos 5 jogos, aí o Sport deu uma complicada. Nada que ele não possa recuperar agora, porque ainda tem metade de campeonato pela frente. Mas não pode tropeçar mais também, né? Não pode verdade, mais. Ed. Eu vi até um dado nas redes sociais hoje, eu não vou lembrar, mas de uma dessas fanpages do esporte, sabe? Desses torcedores que dedicam algum tempo para acompanhar o esporte, e essa fanpage fez um dado interessante, um balanço interessante da participação do esporte no segundo turno da Série B do Brasileiro, em temporadas recentes, né, que disputou a Série B. E segundo esse balanço feito, essa média feita por essa fanpage, eu não estou lembrando qual aqui, estou buscando até nas redes sociais para dar os créditos, o esporte, nas últimas temporadas que disputou a Série B, fez em média ali 32 pontos no segundo turno. Se a gente adicionar esses 32 pontos à pontuação do esporte hoje, o esporte vai a 67, que é um número historicamente suficiente para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro.
Então, o Sport colhe Agora, frutos. talvez esse ano a gente quebre essa marca. Exatamente, porque a pontuação está altíssima. Pode ser acima de 70 pontos. Isso, porque a média de pontuação segue altíssima. Mas, de toda forma, o Sport tem uma média de pontuação em segundo turno, historicamente, na Série B do Campeonato Brasileiro, de 32 pontos. E já fez 35 no primeiro turno. A grande questão que a gente precisa ver uma evolução urgente do Sport é nos jogos como visitante. Porque você vem insistindo nisso, né? Existe uma média de 30% de aproveitamento, né? Entre os times que clube sobem. Até hoje na história da competição conseguiu ter acesso tendo menos de 30% dos pontos fora de casa. Exato. Então, a grande questão do Sport para o segundo turno, obviamente, além de fazer o dever de casa, é melhorar consideravelmente a campanha como visitante para continuar se mantendo, de fato, no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ed, para esse jogo de amanhã, o Enderson Moreira tem um desfalque confirmado, né? O meia Jorginho, a gente já vem colocando isso desde ontem, não vai para campo, não vai ser relacionado. Hoje o doutor Rodrigo Pérez, médico do Sport, fez uma avaliação do Jorginho, pública, né? Que foi exposta aos setoristas, e segundo essa avaliação, né? O Jorginho está com uma lesão grau 1 na coxa, tá? Só que é uma lesão numa região um pouco mais complicada. O Jorginho chegou a ser liberado para a transição física, mas acabou retornando para o DM. E não há prazo de recuperação para o Jorginho. No entanto, pelas informações que a gente pôde apurar, existe um plano de que o Sport consiga liberar o Jorginho, de que ele faça mais uma semana de tratamento intensivo, para que ele fique apto para o jogo do sábado, esse e o outro, dia 5 de agosto, contra o Novo Horizontino na ilha. Então, essa semana que vem vai ser uma semana intensa de recuperação para o Jorginho, para que ele fique à disposição para o jogo contra o Novo Horizontino. Ou seja, a princípio, o Jorginho perde mais uma partida além do jogo de amanhã, que é o duelo direto contra o Vila Nova pelo G4, na próxima quarta-feira, dia 2. Certo. Então, mais uma semana para ele ficar nas devidas condições de voltar ao time. Exato. Agora, o importante é que o Sport conta aí com a volta do Fabinho, né? Fabinho entra de frente ou vai pro banco? Difícil, acho difícil. Porque quase 2 meses, né? Muito tempo parado o Fabinho. Então, acho muito difícil que ele volte já como titular. Apesar dele ser, né, um titular desse time. A respeito de DM também, aí são 3 jogadores liberados, né? Que voltam a ser utilizados. Fabinho, Igor Cariús e Fabrício Daniel. Esses 3 já vão para a lista de relacionados do Enderson Moreira. E quem deve ir também é o volante Felipe, que foi apresentado hoje na Ilha do Retiro. Então, são 3 retornos e uma cara nova entre os relacionados do Sport para esse jogo de amanhã contra o CRB. Dá para a gente dizer que o Enderson vem com um time reforçado em relação às últimas rodadas, porque também coincidiu essa colher de chá, não vou nem usar esse termo, não gosto tanto desse termo, mas para que todo mundo entenda. Essa colher de chá tem que ser dada, né? O Enderson e o Sport tiveram um período de oscilação no momento em que o time teve desfalques. Por exemplo, esse período de oscilação começa no jogo contra o CRB, lá no Rei Pelé, onde o Sport teve 7 desfalques, a maioria titulares. Então, isso aí que você está dizendo justifica em parte, mas também mostra a realidade do banco do Sport, né? Que o Sport tenta corrigir isso agora ao longo da competição e agora também com as chegadas desses jogadores, né? O próprio Felipe, o Michel Lima, quem foi mais que veio? Felipe, Michel Lima, Alan Ruiz, Peglo e Diego Souza. Alan Ruiz e Peglo que chegaram primeiro, né? Isso. Na verdade, as 2 novidades foram o Michel Lima e o Felipe. O Felipe, né? O Michel já jogou alguns minutos contra o Sampaio e até avaliar bem os minutos que ele, assim, do meu ponto de vista, eu acho que ele participou bem do jogo, mas foi muito pouco. Mas dos 5 reforços do Sport, só 3 podem ser utilizados, né? Felipe, Michel e Alan. O Peglo e o Diego Souza, por situações diferentes, ainda não vão ser utilizados. O Diego, porque ainda está aprimorando a parte física, e o Peglo pela questão jurídica, né? Ele ainda tem mais 3 jogos de suspensão a cumprir. Exatamente. Do outro lado, Ed, a gente falando de retornos, desfalques do lado do Sport, do lado do CRB tem um desfalque importante que é o zagueiro Simon. Ele não vem para o jogo, não viajou aqui para o Recife, a delegação do CRB já está aqui na capital pernambucana, inclusive. E o Simon não veio com a delegação. Então a zaga do CRB deve ser montada com o Anderson Conceição e o Fábio Alemão, o ex-Sport.
Quem ganhou a posição titular nos últimos jogos na lateral direita foi o Hereda, ex-Náutico. É um cara que deve ser titular amanhã no jogo contra o Sport. Mas o CRB vem com a mesma base das últimas rodadas. O desfalque de fato é o Simon, que vem sendo o zagueiro considerado titular do CRB durante toda essa temporada. O Hereda já tinha jogado naquela partida que eles venceram por 2-0. Isso, ele entrou ao longo do jogo. Fez uma boa partida. Ele entrou ao longo do jogo. Entrou e fez boa partida. Não tem um bom nível o Hereda, né? O Hereda sempre foi um lateral, assim, claro que ele passou por altos e baixos no Náutico, mas ele sempre foi um lateral de bom nível, né? Isso aí a gente não pode... O meu campista também, que foi do Náutico, Haldney. O Haldney é do Atlético Goianiense. Não, o Haldney é do Atlético. Enfrentou o Sport recentemente, né? É verdade. Então a gente acaba fazendo essa confusão também. Mas o Simon tá fora, de fato. E o time do CRB, vou até pegar aqui para você, Ed, deve ter Diogo Silva no gol, Hereda, Fábio Alemão, Anderson Conceição e o Guilherme Romão voltando à lateral esquerda, Falcão, que fez uma partidaça contra o Sport no Rei Pelé, o volante, Lucas Lima e Juninho Valora no meio campo, João Paulo, Renato e Anselmo Ramon. Time que, apesar de oscilar, tem muito poder de fogo, né? Esse ataque com Renato e Anselmo Ramon é um ataque para o Sport ficar de olho, sem sombra de dúvidas, para esse jogo de amanhã. Um ataque perigoso. Ed, antes da gente entrar num assunto em particular, que foi até a pauta do teu comentário hoje ao meio-dia, que é a questão do Igor Cariús, mais uma vez réu na operação penalidade máxima, vamos trazer o assunto mercado, porque hoje o Jorge Andrade, depois da apresentação do volante Felipe, deu uma declaração a respeito do que o Sport ainda pretende fazer nesse período de 6 dias que resta de janela de transferências. 6 dias que restam, de janela de transferências. Vai até a próxima quarta-feira. Então, o Jorge Andrade falou o seguinte sobre o Sport no mercado e depois eu dou mais detalhes. Vamos escutar o executivo de futebol do Leão. Bom, pessoal, só para dar uma geral aí sobre mercado e contratações, né? O Sport continua ativo, já fez algumas contratações, né? Que eram algumas necessidades que a gente, dentro do contexto do departamento de futebol, comissão técnica, diretoria, achava importante, né? Chegada do Alan Ruiz, do Michel, do Peglo, que eu já expliquei a situação no programa, até acho que o Felipe fez uma pergunta para mim lá e foi bem oportuna e acho que ficou bem claro que realmente está aconteceu, então já está noticiado aí, né? Ele deve ter condições já contra Tombense. Algo diferente de um contexto internacional que não acontecia, né? Uma mudança em função aí das situações das manipulações em casa de apostas. A chegada do Felipe também, né? E amanhã a gente deve fazer a apresentação do Diego, né? E são essas contratações até o momento, né? Nós temos a janela aí até o dia 2 e a gente vem muito atento no mercado de possibilidades que possam acontecer. Se tiver a oportunidade de acontecer, elas vão acontecer. Se a oportunidade não der, não conseguimos, não vai acontecer. Então, é isso que o Sport está. Que eu gostaria de dizer para o nosso torcedor é que sempre muito atento ao mercado, às possibilidades, né? A gente esse ano teve a felicidade de começar um trabalho bem antecipado com a comissão técnica, montagem de plantel, manutenção daqueles jogadores que tiveram performance, que estão nos ajudando nessa temporada, nos ajudaram na temporada passada. Então a gente vem trabalhando, executando de acordo com o nosso planejamento as ações dentro das janelas e oportunidades. Então, o executivo Jorge Andrade, gaúcho Jorge Andrade, executivo de futebol do Sport. Sobre a questão do Diego Souza, que ele citou na resposta agora há pouco, de fato, o Diego Souza vai ser apresentado amanhã, de forma oficial à imprensa. Essa apresentação acontece... Com entrevista ou sem entrevista? Com entrevista coletiva. Essa apresentação acontece às 14h lá na Ilha do Retiro, tá? Só para deixar claro para o torcedor do Sport, essa apresentação é restrita à imprensa, tá? O Diego vai ter uma volta na Ilha do Retiro, um cumprimento aos torcedores, uma apresentação de fato à torcida do Sport, toda paramentada. O Sport está montando até uma estrutura na Ilha do Retiro para fazer essa apresentação ao Diego Souza antes da bola rolar contra o CRB. Mas ele conversa com jornalistas em coletiva às 14h, lá na Ilha do Retiro, na sala de imprensa. Sobre mercado, o detalhe que eu ia colocar depois da fala do Jorge.
O Sport fez 5 contratações, como a gente já disse: Peglow, Felipe, Diego Souza, Alan Ruiz e Michel Lima. E pelas informações que a gente recebeu... Felipe, né? Você falou em Felipe? Falei Felipe. Pelas informações que a gente recebeu, o Sport, como eu já coloquei aqui, só vai de fato se esforçar ou buscar ativamente alguém no mercado se surgir a oportunidade de trazer um jogador com status de titularidade. Principalmente jogador para o setor de ataque, para o lado de campo. Então, nesse momento, o Sport é mais um observador desses últimos dias de janela de transferências, aguardando uma boa oportunidade, tá? Não existe nenhuma negociação quente, nem nada do tipo, pelas informações que a gente tem, mas o Sport aguarda alguma possibilidade no mercado. Aí você me pergunta, Romarinho continua sendo uma possibilidade? Continua estagnado, certo? Mas, se o jogador não encontrar nenhum caminho para a Série A do Campeonato Brasileiro, pode ser que as conversas esquentem com o Sport novamente no final da janela de transferências. Até porque se criou uma expectativa muito grande em torno do Romarinho. Isso, né? E é um jogador que a gente até comentou, né? Se chegar, chega com o status de titular. Então, assim, se de fato acontecer, vai ser mais para os últimos dias da janela de transferências, a princípio, tá? Para o Sport Clube do Recife. Agora sim, vamos falar da questão do Igor Cariús. Pois é, o juiz terminou rejeitando a defesa, manteve a acusação. Vai ter suspensão de novo para ele até esperar o julgamento? Ou não? Nada confirmado pelo STJD. Veja, o Sport e os advogados do Igor Cariús também. Primeiro de tudo, é bom a gente colocar o seguinte: essa nova denúncia contra o Igor Cariús é um desdobramento da Operação Penalidade Máxima. Muito embora em outro jogo, né? Exatamente. Que não foi citado ainda. Exato. É um jogo contra o Atlético Mineiro na temporada passada. Atlético Mineiro. Exato. 22ª rodada da Série A, se eu não me engano, onde o Igor Cariús é suspeito de ter tomado um cartão amarelo em troca de um recebimento de 30 mil reais, tá? É um desdobramento da Operação Penalidade Máxima, como se fosse uma segunda fase da Operação Penalidade Máxima, tá? A defesa do Igor Cariús se apoia principalmente, Ed, no fato de que não foram apresentadas novas provas contra o Igor, tá? São utilizados os mesmos argumentos da primeira ação penal pública para essa segunda ação penal pública do Ministério Público de Goiás, tá? Não existe nenhuma nova prova contra o Igor Cariús, segundo a defesa do atleta. E segundo também algumas pessoas do esporte que eu pude conversar no dia de hoje, tá? É claro que essa rejeição da defesa do Igor Cariús o torna réu. E o esporte observa a situação e dá todo o apoio ao atleta, partindo do pressuposto de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, tá? Mas o Igor Cariús pode sim receber uma nova suspensão de 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, só que essa suspensão, se de fato acontecer, ela não foi comunicada ao esporte ainda, não foi oficializada, tá? Mas o que alega a defesa do jogador e o próprio esporte também é que não foi apresentada nenhuma nova evidência. Então, o clube e a defesa do atleta continuam confiantes, seguem confiantes de que ele vai ser inocentado mais uma vez. É aguardar para ver, porque o fato do juiz do Tribunal de Justiça de Goiás ter acatado a denúncia dessa vez deixa realmente interrogações. Mas aí tinha acatado da última também, né? Ele se tornou réu da última vez também. Mas aí, como na primeira oportunidade ele foi absolvido, há essa expectativa e essa esperança na defesa de que ele também será absolvido. É aguardar para ver o julgamento. Não tem muito o que fazer, mas assim... Agora, se vai ter suspensão ou não, vai ter que aguardar, porque não saiu nada ainda. Não saiu nada ainda. Agora, só para o torcedor ter noção. Se, por exemplo, amanhã de manhã sair uma ordem do STJD pedindo para suspender o Igor Cariús, ele já não joga. Ele já não joga, tá? Então, assim, de fato uma situação que o esporte observa com muita cautela mesmo, porque se sair essa punição, essa suspensão do Igor Cariús, ela pode sair a qualquer momento e o esporte vai ter que agir. E amanhã tem um jogo importante contra o CRB. De toda forma, ele está relacionado para a partida, vai para o jogo amanhã contra o CRB, não há nada que impeça a participação do Igor Cariús. Existe a expectativa de que o STJD pode novamente pedir a suspensão do atleta, mas até agora nada foi publicado, o esporte não foi notificado, nada nesse sentido. Ok. Tudo certo? Tudo certo, e contigo? Pronto, comigo está tudo bem, cara. Então ótimo, vamos embora. Foi um prazer, viu? Ok. Olha, daqui a pouco a gente está de volta. É verdade.